E aí galera, aqui quem fala é o Batman e hoje eu vou apresentar para vocês o anime Seikoku no Dragonar. Lembrando que esse vídeo aqui é um resumão completo, então você vai ver o anime inteiro do início ao fim em apenas um vídeo. Se você curtir esse vídeo aqui, por favor, não esqueça de deixar o seu like. Cara, falei like aqui, lembrei do Manuel Gomes na hora, ele fazendo aquele likezinho dele, ai que lindo. Enfim, agora eu vou parar de enrolar e vou começar logo com esse vídeo. Essa história segue a vida de um garoto que quando era pequeno quase morreu para salvar uma certa garota. Ao ver isso, uma certa entidade com poderes desconhecidos não permitiu que o garoto chamado Ash Blake morresse. Atualmente o protagonista dessa história vive e estuda em uma academia de dragões. Nela todos os estudantes têm seus próprios dragões, porém mesmo tendo uma marca que o torna um domador de dragões, o Ash nunca conheceu seu parceiro. Por conta disso, ele é obrigado a pegar o dragão do seu amigo emprestado. Nesse dia, durante um exercício de batalha, o Ash se motivou demais e acabou encostando no dragão branco de uma princesa chamada Sylvia. Felizmente, nenhum dos dois se machucaram, porém a princesa Sylvia se irritou, bateu na cara do Ash e disse que o parceiro dragão dele provavelmente já deve estar morto. Ao ver isso, o Ash se irrita e já tenta partir para a agressão, mas o seu amigo o segura. Do nada, a princesa Sylvia diz para o Ash Blake que se ele a derrotar no festival Ares Dragonar, ela irá pedir desculpas para ele. E o nosso protagonista concorda com esses termos. Depois disso, durante a noite, o Ash tem mais uma das suas paralisias do sono, onde uma mulher tunada chamada Nave interage com ele. No dia seguinte, o famoso festival de corrida entre dragões finalmente começa. E logo no início, o Ash vê que 3 garotas estão bloqueando a passagem da princesa Sylvia. Daí mesmo ele estando competindo com ela, o nosso protagonista usa sua fama de garoto problema para atrapalhar as 3 garotas e liberar o caminho para Sylvia. Durante o caminho, o dragão que o Ash pegou emprestado fica cansado, então o nosso protagonista para ele descansar, já aceitando a sua derrota. No momento em que o Ash para, ele ouve um barulho na floresta e decide verificar o que era. Lá ele encontra um cara de cabelo branco e em seguida é atacado por uma garotinha parcuzeira. Durante a sua fuga, o Ash é pego pela garota, mas ela hesita na hora de o matar. Após dar uma recuada, o chão abaixo dos pés da garota se desfaz e o Ash corre para salvá-la. Daí no momento em que ele toca na garota, ela se salva e o joga penhasco abaixo. Enquanto o Ash caía, o seu braço brilha e em seguida o seu parceiro dragão finalmente desperta. Cenas censuradas e foco no rosto aí porque o bagulho aqui é sinistro. Feliz, o protagonista se apresenta à garota e diz que será o melhor mestre que ela já teve. Em resposta, a garota diz que ela será a mestra e ele o servo. Durante a noite, os dois finalmente chegam no quarto do Ash. Lá, a garota dragão pula na cama dele e o manda dormir no chão. Ele faz isso, porém durante a noite, o dragão pula em cima dele e o dá várias mordidas. No dia seguinte, logo pela manhã, a estudante mais poderosa da academia bate na porta do Ash para ver o dragão dele. Daí como essa ruiva chamada Rebecca já sabia que ele havia invocado uma garota dragão, ela foi lá e trouxe consigo algumas roupas da academia. E depois de falar que ele e o seu dragão serão estudados e bancados pela academia, a Rebecca finalmente deixa o nosso protagonista em paz. Então o Ash leva o seu dragão para a rua e dá um crepe para ela comer. Do nada, a garota começa a ficar com muita fome no meio da rua e o Ash não percebe isso. Por sorte, a princesa Sylvia aparece e salva o dragão do Ash dando um alimento de qualidade. Depois de o ajudar, o Ash e o dragão fazem várias compras e do nada o Ash se lembra que a garota dragão precisa de um nome. Então ele vai lá e a nomeia como Echo. Feito isso, uma espécie de conexão astral entre os dois é criada, pois a garota dragão gostou muito do nome. Depois de comerem mais alguns crepes, a Echo vai no banheiro feminino para se aliviar. Do lado de fora, o Ash já estava ficando preocupado com a Echo. No meio disso tudo, a princesa Sylvia aparece novamente e depois de contar tudo a ela, a Sylvia procura a Echo no banheiro e não a encontra. Daí para encontrar a garota, a Sylvia manda o Ash usar a sua conexão com a sua parceira e ao se concentrar bastante, ele consegue visualizar um caminho até ela. Ao seguir em direção a Echo, o Ash e as duas garotas que estavam com ele acabam encontrando a Echo sendo analisada pela cientista da escola. Como a mulher tinha permissão e queria logo analisar a Echo por inteira, ela usou uma magia para fazer todos desmaiarem. Porém, na hora que o Ash estava desmaiando, a magia da Echo foi para dentro dele e com a magia do dragão dentro de si, o cara consegue resistir à magia e em seguida ele vai lá e obriga a cientista a soltar a sua parceira. E para a infelicidade do Ash, a cientista ficou tão fascinada com o poder dele que no dia seguinte ela apareceu como a nova professora deles. Tudo isso para os observar de perto. Não só a cientista ficou fascinada, mas a ruiva chamada Rebecca também. Por isso ela chamou o Ash até a sua sala e pediu para ele se tornar um membro do conselho estudantil. Daí antes que o Ash desse a sua resposta, eles escutam alguns barulhos e ao olhar pela janela, os dois veem a princesa Sylvia tentando domar um dragão que não é o parceiro dela. Felizmente, a Rebecca resolve o problema usando o poder do nível mais alto que um domador pode ter. Depois disso, o Ash, a Rebecca e a Sylvia se reúnem para comer. Do nada, um cara de cabelo branco usando uma máscara pega um espadão trevoso e começa a invocar um dragão completamente apodrecido no meio da cidade. Ao ver a cidade sendo destruída, a Echo
se irrita e começa a xingar o dragão todo podre. Porém, ela acaba sendo capturada por ele. Para impedi-lo, a Rebecca invoca o seu poder com força total e começa a atacá-lo. Nesse momento, a princesa Sylvia acabou ficando travada de tanto medo. Então o Ash meteu um tapão da vingança nela e pediu para ela emprestar o seu dragão. Daí, enquanto o Ash tentava ir resgatar a Echo, a própria garota dragão estava recebendo um conhecimento superior de uma mulher chamada Nave. Com esse conhecimento, a Echo começa a montar uma armadura poderosa para o Ash, e ela só termina de montá-la quando o Ash estava prestes a morrer. Com a armadura poderosa em seu corpo, o Ash subiu em cima do dragão revivido com necromancia e saiu voando com ele. Lá em cima, o dragão que estava sendo usado começa a falar com o Ash. Então o nosso protagonista vai lá e elimina o dragão usando um ataque sagrado que ele acabou de aprender. Com isso, a Echo é salva e ao fim do dia, a princesa e o Ash fazem aquele brinde e se juntam ao conselho estudantil. No dia seguinte, a princesa, o Ash e a Echo são apresentados a todos como os novos membros do conselho estudantil. Depois disso, em uma reunião do conselho estudantil, a princesa Sylvia descobre que a irmã mais velha dela está retornando. Ao ouvir isso, a Sylvia fica desesperada, pois ela tem medo da sua irmã mais velha. Mesmo tendo medo, a princesa Sylvia se reúne com todos para receber a sua poderosa irmã Verônica. Do nada, a nave particular gigantesca da tal Verônica aparece, e de dentro dela sai a irmã mais tunada, poderosa e velha que é a Sylvia. Ao sair de sua nave, a Verônica percebe que a pessoa que veio ver ela na verdade é a empregada da Sylvia. Logo depois que a Verônica percebe isso, a Sylvia resolve aparecer, porém ela acaba sendo castigada por ser uma cavaleira medrosa. Ao ver isso, o Ash tenta defender a princesa Sylvia, mas por ele ser o famoso garoto que invocou um dragão humanoide, a Verônica decide levá-lo com ele. Antes de falar com ele, a Verônica deixa o Ash aos cuidados da sua empregada, e quando a hora de conversar chega, todos, incluindo a presidente do conselho estudantil e até mesmo a Sylvia, se reúnem para no fim a Verônica dizer que a sua irmã mais nova vai se casar. E isso tudo vai acontecer pois ela já tem 16 anos e continua sendo uma covarde. Ao ouvir isso, o Ash diz que a Sylvia é forte e que graças à ajuda dela, ele pôde derrotar o dragão necromante. Após ouvir o Ash falar isso, a Sylvia decide colocar a sua irmã para mostrar as suas habilidades contra a estudante mais poderosa. E durante essa batalha, a Sylvia acabou levando uma surra. Um tempo depois, quando ela acordou, o cavaleiro que será o noivo dela foi lá e repassou algumas mensagens da Verônica. E após conversar um pouco com um cavaleiro chamado Glenn, todos perceberam que ele só vai se casar com a Sylvia porque a Verônica mandou. Alguns dias depois, durante uma reunião do conselho estudantil, a Rebecca informa ao Ash que um grupo de terroristas pretendem eliminar a princesa Sylvia. E foi só ela falar isso que a presidente realmente foi atacada enquanto fazia uma oração que a sua irmã a obrigou a fazer. Depois que o ataque é feito, a Verônica sobe até a sua nave e entra em uma ligação com os terroristas. Em uma chamada de vídeo, a terrorista mostra os reféns e pede a cabeça da Verônica em troca deles. Daí, para ganhar tempo e libertarem os reféns à base da força, o Ash é enviado para negociar. E, infelizmente, a negociação falha e a princesa Sylvia acaba dizendo ser a quarta princesa do reino para tentar ser usada como refém principal. Após revelar o seu nome, a inimiga tenta humilhar a Sylvia. Porém, depois de muito sofrer, a princesa decidiu não ter mais vergonha. Graças a Sylvia ter ganhado um pouco de tempo, a Rebecca conseguiu chegar nessa igreja usando as passagens subterrâneas e partir para cima dos inimigos. Daí, como os terroristas tinham uma bomba, o Ash pediu para Echo fazer uma nova roupa para ele. E graças ao poder dessa nova roupa, o nosso protagonista conseguiu inutilizar a bomba dos inimigos. No fim, a Verônica revela que aquele ataque terrorista foi planejado por ela para fazer a sua irmã cair na real. Felizmente, graças a essa armação, a Sylvia evoluiu deixando de ser uma medrosa. No dia seguinte, após ser convidado para um acampamento especial para os mais poderosos da academia, o Ash acaba indo parar na casa de uma fada da floresta. O nome da garota é Luca e a casa dela tinha tantos incensos que parecia estar pegando fogo. Depois de conhecer a garota, o Ash fica sabendo que ela não compartilha a energia dela com seu dragão já fazem 3 meses. Por conta disso, o dragão da garota está quase morrendo. Ao ver a garota indo até o seu dragão e fugindo, o Ash veste a sua armadura e tenta convencer o dragão para descobrir o que está acontecendo. Porém, ao chegar perto do dragão da fada da floresta, o Ash acaba sendo atacado. E mesmo o dragão da garota chamada Luca tendo recusado, o Ash ainda deseja ajudar esses dois a todo custo. Por isso, ele pede para a fada da floresta ir ao acampamento especial, pois ela também foi convidada. Então, no dia seguinte, todos partem para o acampamento. O Ash vai junto com um membro do conselho estudantil e a Echo vai junto com a Sylvia. Nesse dia, a Luca foi acompanhada de outra pessoa e o seu dragão viajou sozinho para o acampamento. Lá, enquanto todos se divertiam, a Luca estava isolada em um quarto. Durante a noite, quando o Ash sai do banheiro, ele vê a Luca saindo. Daí, ao segui-la, ele se depara com a garota em frente ao dragão dela. E ao ver o dragão se recusando a aceitá-la, o Ash acaba se irritando e chamando o dragão dela para porrada. Daí, quando o dragão vai para cima dele, o Ash foge e dá um jeito de montar nele. Porém, o dragão ativa uma magia defensiva e o faz desmaiar. Nessa noite, o Ash só não morreu, pois aquela garota chamada Anya, que ele salvou no início da história, quando ela ia cair do penhasco, resolveu salvá-lo para não dever mais nada a ele. Enquanto estava desmaiado, o Ash entra na oficina dos dragões. Lá, a nave, acompanhada do parceiro da Luca, revela que há um tempo atrás, a fada da floresta sofreu um acidente, e por conta disso, ela tem medo de montar no seu parceiro novamente. Daí, enquanto ela estiver com esse medo, o dragão chamado Gawain
não irá deixá-la montar nele. Depois de ouvir isso, o Ash recebe um beijo da nave e acorda. Ao acordar, o Ash vê a Luca em cima dele e ela diz que ele ficou 5 dias apagado. Preocupado com o dragão dela, o Ash vai lá e conta o motivo pelo qual ela está sendo rejeitada. Não só isso, mas ele diz que o dragão dela está quase morrendo por não estar recebendo mais a magia dela. Enquanto isso, no outro lado da tela, a cientista maluca saiu para passear e encontrou um lugar histórico. Lá, ela foi abordada pelo vilão do cabelo branco. Nesse momento, o cara revela ser um príncipe chamado Julius e manda a sua seguidora eliminar a cientista. Porém, na hora de realmente a eliminar, o tal do príncipe acaba brigando consigo mesmo. Então, ele deixa a cientista viva e parte para realizar o seu objetivo nesse lugar, que é criar outro dragão morto-vivo. De volta ao protagonista, bom, depois de conversar com a Luca, a garota foi procurar o seu dragão e não o achou. Então, o Ash foi até a presidente do conselho estudantil e conversou com ela sobre o assunto. Lá, a presidente diz a todos que o dragão da Luca provavelmente foi para um santuário onde os dragões costumam ir no fim de sua vida. Ao chegarem no santuário, os personagens principais se deparam com vários dragões revividos com magia impura, e mesmo sendo atacados por esses dragões, os nossos personagens principais seguem em direção ao santuário. Ao chegarem no local, o príncipe Julius aparece e começa a atacá-lo. Nesse momento, o Ash ainda estava ferido, por isso a Echo estava na oficina dos dragões tentando criar uma nova armadura leve para ele. E novamente a Echo acorda no momento certo e o Ash ativa sua armadura, que agora é leve. Com essa sua armadura ativa, o Ash tenta impedir o príncipe Julius. Tudo isso enquanto a Sylvia mantém o restante do grupo a salvo. Durante a sua batalha contra o Julius, o Ash usa uma magia de petrificação que a Echo preparou para ele. Porém, o inimigo consegue desviar dos disparos e acertar o Ash. No fim, o Ash consegue dar um disparo surpresa no Julius, seguido de um bom soco na face do cara. E ao ver que a Sylvia também derrotou o restante dos dragões, o cabelinho branco vai lá e recua. No fim, a Luca, se sentindo uma inútil, vai lá e pula de um precipício levando consigo o Ash. E durante a queda, a mina vai lá e invoca o seu dragão pedindo desculpas e dizendo que não irá mais ter medo de montar nele. Após o dragão da garota aparecer, ela usa suas artes da floresta para fazer com que o restante dos dragões mortos-vivos que estavam atacando os estudantes fossem purificados. Depois desses acontecimentos, o Ash é convidado para conhecer o paladino mais forte da nação, acompanhado da Sylvie. Então, os dois vão juntos para a capital. Ao chegarem em um castelo gigante, a Sylvie vai se encontrar com seu pai. Já o Ash fica ajudando uma empregada desastrada com a limpeza. Quando a noite chega, o nosso protagonista leva a Echo para comer crepes. E em seguida, os dois vão se arrumar para finalmente falar com o paladino mais forte. Depois de prontos, eles vão até o cara que parece ser um rei. Infelizmente, o cara é muito gente boa e trata os dois muito bem. Ao fim da conversa, o paladino mais forte concede ao Ash o título de Dragonar, que no caso é o mesmo título que a princesa Sylvia tem. Nessa mesma noite, é revelado que o cara de cabelo branco, junto com alguns nobres do país vizinho, desejam capturar a parceira do Ash para realizar um experimento. Para atingir esse objetivo, eles ordenaram à garota que anda observando o Ash capturar a Echo para eles. E ao mesmo tempo que eles estavam planejando fazer isso, a Sylvie estava contando para sua irmã que o inimigo de cabelo branco que revive dragões provavelmente é o irmão delas, o príncipe Julius. No dia seguinte, antes de um baile de fantasia acontecer, a Sylvia vai até o quarto do Ash para conversar. Lá, os dois acabam quase ficando juntos, mas a empregada da Sylvia aparece e acaba atrapalhando tudo. Enquanto isso acontecia, a Echo estava desolada na rua, pois ela parou um pouco para pensar e chegou à conclusão de que ela é um dragão e o Ash é um humano. Logo, ele irá arrumar uma mulher humana e ela irá acabar ficando sozinha. Aí, enquanto ela estava sumida, o Ash estava em um baile de fantasia. E do nada, o príncipe Julius aparece acompanhando o líder de um país muito poderoso. Um tempo depois, o Ash recebe a notícia de que a Echo foi capturada por pessoas da tribo de Tântalos. Nesse momento, todos chegam à conclusão de que foi o príncipe Julius que fez isso. E o local onde a Echo deve ter sido levada provavelmente é a nave do líder que o cabelo branco estava acompanhando. Daí, enquanto o Ash corria em direção a essa nave, a Echo estava passando por um experimento onde um cientista estava injetando quantidades absurdas de mana nela. E quando o cientista resolve ligar essa máquina de injetar mana no máximo, uma reação desconhecida acaba acontecendo. Tudo acaba explodindo. Nesse exato momento, o braço do Ash começa a arder e a Echo vira um ovo gigante brilhante no céu. Do nada, todos os dragões começam a ir em direção a ela. E quando o ovo gigante choca, o Ash consegue ter certeza que aquele dragão gigantesco é a Echo. No local onde o baile de fantasias estava acontecendo, todos começam a fugir. E os únicos que não se foram foi o príncipe Julius, a Verônica e o cavaleiro leal a ela. Em frente ao homem que parece seu irmão, a Verônica pergunta se ele realmente é o Julius. Nesse momento, o cara abre a boca e revela ser o dragão parceiro do Julius. Segundo o dragão no corpo do humano, há muito tempo atrás, o Julius descobriu que ele era um dragão maligno e tentou matá-lo. Porém, durante a sua morte, o dragão assumiu uma forma espiritual e dominou o corpo do seu parceiro. Dito isso, o dragão abandona o corpo do Julius para poder possuir o corpo do dragão gigantesco e poderoso que a Echo se tornou. E depois que ele possui o corpo de dragão da Echo, esse dragão maligno vai lá e tenta obter o conhecimento divino da nave, mas ela se recusa. Então ele tenta tomar a força. Enquanto essa batalha acontecia, o Ash, com a ajuda do príncipe Julius, livre da manipulação do dragão, pegaram a nave da Verônica e partiram para salvar a Echo. Infelizmente, não só o Ash estava tentando salvá-la, mas todos os dragões mais poderosos se reuniram para acabar com os planos do dragão maligno. E graças a todos, o Ash consegue chegar em cima da Echo transformada. E enquanto ele fazia isso, a nave
conseguiu fugir do dragão maligno e compartilhar o seu conhecimento com a Echo. Em seguida, ela disse para a Echo criar uma armadura perfeita para o Ash. De volta ao lado de fora, as correntes de todos os dragões acabaram sendo rompidas e o Ash cai em queda livre. Nesse momento, todos os estudantes chegam montando em seus dragões para apoiá-lo. Com a ajuda de todos, o Ash tenta retornar para cima da Echo, porém o dragão gigantesco dispara um raio poderoso na sua direção. Felizmente, nesse exato momento, a Echo usa todos os seus sentimentos positivos pelo Ash para criar uma armadura perfeita para ele. Feito isso, o Ash invoca a magia suprema dessa armadura, que no caso é uma espada poderosa chamada Excalibur. Com ela, o nosso protagonista atinge o ponto fraco da Echo, e com isso, o corpo gigantesco fora de controle dela é desfeito. No dia seguinte, após esses acontecimentos, o príncipe Julius informa ao Ash que o dragão maligno conseguiu fugir em sua forma espectral, e depois que todos vão embora e deixam o Ash e a Echo sozinhos, o nosso protagonista vai lá e promete ser para sempre o cavaleiro dela. Porém, a garota dragão diz que deseja algo além disso com ele, e o anime termina com uma certa cena sendo cortada, cena aí para maiores de 78 anos de idade.